Olá, boa noite. Estamos começando a live de hoje. Olá, Anderson. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Tati. Vamos nessa. Vamos aguardar um pouquinho para ver se mais algumas pessoas vão entrar para a gente dar início à live de hoje. Que tem o tema Não consigo ver o que eu faço de bom. Olá, Rafaela, seja bem-vinda. Então, enquanto as pessoas vão entrando, deixa eu só dar um feedback. Eu estou gostando bastante da interação que eu estou recebendo fora daqui da live, dentro da live. Enfim, as pessoas estão mandando os questionamentos, as pessoas estão me falando o quanto tem sido interessante para elas os temas que a gente está tratando aqui. Então, tem sido bem bacana para mim. E desde já quero agradecer, deixar aqui registrado meu agradecimento a vocês que estão fazendo isso dar certo. Então, hoje é o penúltimo dia, amanhã tem mais uma live. Amanhã a live é em relação aos objetivos, então eu não costumo realizar meus objetivos, sempre começo, mas paro no meio do caminho. Então, amanhã tem um tema aí bem bacana para a gente conversar também. Seja bem-vinda, Mari. Então, vamos lá, para a gente não perder muito tempo, porque aí depois a galera vai acompanhando na gravação também. Então, hoje o tema é Não consigo ver o que eu faço de bom. E aí, muitas das vezes, isso acaba acontecendo com a gente porque a gente espera tanto, mas tanto da gente, que o nosso ideal ele acaba sendo meio que inalcançável em alguns momentos. Então, por isso, a gente acaba se colocando numa situação que, quando eu olho o que eu fiz, eu não fico satisfeita ou satisfeito. E aí acaba acontecendo esse movimento. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a comparação. Claro que eu acabei de falar aqui sobre essa questão da idealização, mas eu quero focar mesmo no ponto da comparação. Porque depois da idealização a gente se compara, a gente acaba se vendo aí numa situação de comparação com o outro, então eu olho para o que eu faço, olho para a grama do vizinho e percebo o quanto que ela está mais verdinha, ou quanto que ela está mais vibrante, quanto que ela está mais bonita do que a minha. Então, em relação aos comportamentos, acontece a mesma coisa. Aleatoriamente, eu pego um comportamento, aleatoriamente, eu pego aí uma atividade, uma atitude e comparo. Então, tem muita gente que compara, por exemplo, vou pegar aqui a realidade do Instagram. Imagina se eu, com 1.500 seguidores, me comparasse com um perfil de 200 mil seguidores. Será que essa comparação seria honesta? Será que eu iria ficar satisfeita com o meu trabalho diante dessa comparação, diante do tanto de envolvimento que eles têm e do tanto de envolvimento que eu tenho? Então, assim, só para você ver um exemplo aleatório que eu estou usando aqui, mas que no nosso dia a dia acaba acontecendo isso. Então, você pega aí situações totalmente desconexas uma da outra e compara. Então, você acredita que lá no seu trabalho, o que você fez não está bom, porque se o fulaninho fizesse, ele faria infinitamente melhor do que você. Ou seja, rolou a comparação. Então, será que isso é benéfico para a gente? Será que isso alimenta coisas boas? Claro que a gente não precisa nem pensar muito para responder esse questionamento. Óbvio que não. Isso não alimenta coisas boas na gente, a comparação. A gente sempre vai olhar para o outro e vai achar que o que a gente fez está deficiente. Então, esse é o primeiro ponto.
evitar a comparação. Quando eu evito a comparação, eu consigo entender um pouquinho o que eu fiz, como eu fiz, e eu posso começar a aceitar aí um pouco o que eu fiz de bom. E aí o segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre o fato de reconhecer quem você é. E quando você se compara, você acaba não reconhecendo quem você não se atenta às suas necessidades, você não se atenta às suas características, você não se atenta a absolutamente nada. Você só quer o resultado. E aí, quando você se reconhece, quando você percebe quem de fato você é, o como que você consegue executar alguma coisa, até onde você pode ir, os seus gostos, os seus desejos, as suas vontades, quando você começa a identificar isso, aí sim você consegue mudar um pouquinho o status em relação às coisas com que você faz. Né? Então, você começa a aceitar um pouco o que você faz. Por quê? Você começa a perceber qual é o seu limite, você começa a reconhecer quem você é. Então, esse segundo passo é muito importante para que você entenda o que é bom para você, para que você entenda e veja e perceba que o que você fez também é bom. Então, para você acabar considerando aquela ação que você acabou tomando em algum momento, tá? Próximo passo que eu quero falar com vocês é sobre a exigência. Já reparou que quando a gente se compara com o outro, quando a gente idealiza algo muito aquém, obviamente, do que a gente consegue entregar, a gente acaba desenvolvendo uma autocrítica gigantesca. Então, eu olho, não perdoo absolutamente nada que saia errado. Então, eu acabo mais inflexível, não consigo flexibilizar as coisas e perceber o que eu estou fazendo, como estou fazendo. Ou seja, acabo desconsiderando tudo o que eu faço de bom e considerando somente os pontos que deram errado no processo. Então, o quanto que é importante a gente diminuir um pouco a autocrítica. Porque se você mantém essa autocrítica elevada, você sempre vai parar, você sempre vai estacionar aí no meio do caminho. Não dá para você seguir por muito tempo com uma autocrítica muito elevada, porque a nossa tendência é essa, olhar para as nossas coisas e julgar como se não fosse bom o suficiente. Então, a autocrítica faz a gente ir por esse caminho. E aí, é claro que não só autocrítica, tá, gente? Como eu estava falando antes, a questão da comparação, a questão também da idealização das coisas. Então, todo esse emaranhado, tá? Faz com que a autocrítica fique num grau muito elevado e acaba prejudicando a nossa percepção e reconhecimento do que eu sou, do que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e por aí vai. Então, muitas das vezes, a gente acaba olhando para as coisas e se criticando ao extremo por poucas coisas. Coisas que se você perguntar ao outro, o outro nem percebe. E aí eu vou tomar aqui como exemplo novamente essa questão da internet, que eu acredito que todo mundo acaba passando aqui. Suponhamos que uma pessoa que grava stories, né? E aí eu vou até me tomar como exemplo, tá? Quando eu comecei a participar mais ativamente aqui no Instagram, eu tinha muito receio de fazer stories, de fazer as coisas, e eu me criticava absurdamente por cada palavra, por cada coisa que eu falava aqui. Então, a minha autocrítica estava num nível muito elevado, por quê? Possivelmente estava me comparando com outras pessoas, estava querendo fazer aí coisas que não estavam no meu alcance. Então, se eu mexesse a mão de determinada forma, eu não ficava satisfeita.
Se eu gaguejasse, eu apagava o vídeo, coisa do tipo. Mas olha que coisa, será que essa sou eu? Então, se eu gaguejo no dia a dia, se eu falo mais lentamente, se eu falo mais rapidamente, enfim, eu preciso reconhecer quais são as minhas características para que eu assuma isso e entenda o que é bom e o que não é. E, para além disso, eu sempre tive um retorno muito positivo em relação aos vídeos, em relação à interação. Então, será que as pessoas elas se importavam tanto quanto eu? E aí eu coloco até essa pergunta para você. Será que as pessoas se importam tanto com os seus ditos erros, o que você considera como erro? Será que as pessoas elas enfatizam tanto esses movimentos? Esses movimentos? Talvez não, sabe? Então, assim, é uma coisa que talvez a gente se importe de uma maneira desenfreada e até desproporcional, mas isso só vai drenando a nossa energia, só vai drenando a nossa força para que a gente se coloque para baixo. E aí, nesse movimento, obviamente, a nossa autoestima despenca, o nosso auto-amor despenca, enfim, tudo que a gente construiu durante um tempo, a gente destrói em frações aí de minutos, talvez, com uma negativa e uma autocrítica em relação às nossas coisas. Então, com esse discurso, eu quero que você avalie e pense se o que você acha que faz de errado, o outro também acha. Então, como eu tive aí vários feedbacks positivos em relação a alguns vídeos meus no início, algumas coisas, será que você também no dia a dia, no seu trabalho, nas suas atividades, será que você não tem aí um retorno positivo das pessoas? Ou, de fato, todo mundo acha que o seu trabalho é horrível? Então, agora eu quero até fazer uma pergunta para vocês. Alguém já recebeu aí um feedback de que, de fato, a sua ideia conciliava com a ideia do outro? Então, o que eu achava que estava horrível, péssimo, que não estava bom, o outro falou isso para você também? Ou não? Isso já aconteceu com vocês? Então, não sei se eu falei claro, se eu me expressei claramente, mas a intenção é: alguém já concordou com você que as suas coisas estavam horríveis, péssimas, absurdas, ou não? As pessoas falam normalmente o contrário, elogiando. Me fala aí, me dá um retorno. E enquanto vocês vão me falando um pouco sobre isso, eu vou passar para o outro ponto, que é sobre a questão do perdão. Então, a gente já falou sobre a necessidade de se aceitar, de se reconhecer, de entender o que você faz, para você conseguir reconhecer o que você faz de bom. E o quarto passo é você se perdoar. Porque muitas das vezes a gente se cobra, se cobra, se cobra, se cobra, e nisso a gente gera um processo de culpa, como nós falamos um pouquinho ontem, mas a grande realidade é que a gente precisa se perdoar, a gente precisa se entender, a gente precisa ver aí as nossas necessidades, a gente precisa ver o nosso limite e seguir. Opa, a Priscila falou aqui que elogiam. Talvez exijam muito de mim. Pois é, Priscila, é uma tendência não só sua, tá? Mas a gente faz normalmente esse movimento de achar que tudo está muito ruim, está péssimo, mas o que a gente tem de evidência é que não é nada disso na maioria das vezes. O que a gente tem de evidência é que o outro fala pra gente que tá bom. Então, assim, não necessariamente o outro vai querer te engambelar e vai querer mentir para você e te agradar. Dificilmente eu acho que acontece isso. Então, os outros normalmente eles elogiam e eles trazem também alguns feedbacks de como
surtiu efeito o seu trabalho, enfim. E aí, de fato, a gente acaba constatando isso que você falou. E talvez a gente exige muito de nós mesmos. E isso drena demais a nossa energia. A gente precisa, de fato, se equilibrar. Então, é importante a gente seguir esse passo e reconhecer o que a gente faz para que a gente alcance um certo equilíbrio. Então, quando a gente pensa nessa questão também de não reconhecer o que a gente faz, a gente pode ir para o âmbito da inflexibilização. Nem sei se essa palavra existe ou se eu inventei essa palavra, mas tudo bem. Mas, enfim, muitas das vezes a gente acaba fazendo planos, e aí até um spoiler de amanhã, né? Que a gente vai falar sobre metas, sobre objetivos, mas muitas das vezes a gente faz alguns planos e a gente quer que aqueles planos eles sigam exatamente o curso que a gente planejou. Mas a grande realidade é que nem sempre as coisas vão seguir do jeito que a gente planejou. E aí eu arrisco dizer que quase nunca vai seguir do jeito que a gente planejou. Por quê? Os imprevistos acontecem. A vida ela não para a gente resolver as nossas coisas. A vida ela é dinâmica, então as coisas acontecem, as coisas boas e as coisas ruins, e a gente precisa aí gerir a nossa emoção para que a gente consiga perceber que aconteceu um imprevisto, eu posso diminuir um pouco o meu rendimento, eu posso diminuir um pouco o que eu estou fazendo no dia a dia, eu posso diminuir um pouco a minha meta, meu objetivo, e ainda assim, meu resultado ele pode ser bom. Ele pode ser um resultado excelente, talvez não o que eu almejava, mas eu posso alcançar algo positivo ainda assim, sabe? Então, o perdão ele entra muito nesse aspecto de você entender que imprevistos acontecem, entender que a vida é dinâmica, entender que muitas das vezes você não está podendo fazer muita coisa, entender que o seu jeito, né, como eu falei antes, de fazer as coisas, e, enfim, tudo isso está dentro da questão do perdão, do quanto que você precisa se aceitar e se perdoar para entender o que você está fazendo de bom, para você ver, para você constatar isso. E aí, se você não conseguir constatar isso sozinho ou sozinha, peça ajuda para o outro. E muitas das vezes a gente não precisa nem pedir ajuda, o outro, por si só, ele vem e dá um retorno para a gente. Ele fala como que o seu trabalho está impactando a vida dele. O outro vem e traz um elogio, como a Priscila falou. O outro vem e, de alguma forma, impacta a nossa vida positivamente. Então, perceba o que o meio, o que o ambiente, ele está te dizendo também. Se a opinião do outro ela é tão importante assim para você, por que nesse momento, em relação às coisas que você faz, ela não é importante também? Então, a gente faz até uma distinção, né? Quando a gente pensa em relação à vergonha, a opinião do outro é muito importante. Como a gente falou lá no nosso primeiro dia do encontro e ontem também, que a gente falou sobre vergonha. Mas e quando a gente está falando sobre as nossas atividades, sobre as nossas funções, por que a opinião do outro não vale tanto? O outro está aqui a todo momento, ou a quase todo momento, dando elogios, dando feedbacks positivos, mas aí a gente sempre tem algum ponto que a gente não concorda nesse momento e simplesmente desconsidera toda e qualquer evidência que eu tenho que o outro do que o outro acha sobre mim. Então, para você conseguir perceber o que você faz de bom, recapitulando aqui as coisas que a gente falou agora, primeiro você precisa parar de se comparar com o outro.
Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa reconhecer quem você é. Reconheça as suas características, reconheça seus pontos fortes, seus pontos fracos, enfim, reconheça quem você é. Terceiro ponto, para você conseguir perceber o que você faz de bom, é parar de ser tão exigente com você. Diminui essa exigência, o outro sempre te dá feedback positivo. Então, diminui. Para de se cobrar tanto. Olá, Mônica, seja bem-vinda. Para de se cobrar tanto. Pare com esse movimento. A autocrítica, ela faz com que a sua autoestima caia, que você saia aí de equilíbrio. E, por último, para você conseguir perceber o que você faz de bom, é necessário você se perdoar e entender aí os seus limites, as suas necessidades, entender a dinamicidade da vida e por aí vai. E aí agora eu quero abrir para perguntas, tá? Então podem dizer aí questões, coisas que vocês queiram saber sobre essa percepção sobre si, sobre a autocrítica. Se vocês quiserem também compartilhar algum momento, alguma situação que vocês perceberam que foram muito autocríticos com vocês, podem ficar à vontade. Enquanto vocês vão aí pensando e escrevendo, eu vou dar alguns anúncios. Então, hoje é a penúltima live. Eu falei lá no início da live, mas agora que tem mais gente aqui, eu vou repetir. Eu quero agradecer a vocês por esses momentos que a gente tem passado aqui juntos. Tem sido muito bacana, eu tenho recebido feedbacks muito positivos de vocês. Então, obrigada pela interação, obrigada por estarem aqui. E lembrando que você consegue enviar a live para outras pessoas, clicando aí na gaivota que tem aí perto dos comentários. Pode fazer um print também, me ajudar na divulgação da live. Pode fazer um print e me marcar nos seus stories. E amanhã a gente tem uma outra live, tá ok? O tema de amanhã é sobre metas, sobre objetivos. Então, aquela pessoa que começa, mas não termina de fazer as coisas. Então, amanhã também eu vou ter esse momento com vocês às 10 horas da noite, tá? E lembrando que lá no feed tem um link para o chat, tá? Então, você vai ser encaminhado, clicando lá no link, você vai ser encaminhado para um grupo, para a gente bater um papo aí, trocar algumas informações, algumas coisas sobre a Semana do Auto-Amor, tá bom? Então, se você tiver perguntas, pode enviar por lá também, pelo direct, enfim, a gente vai conversando sobre isso. E aí, gente, ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém tem nenhuma dúvida sobre autocrítica? Estão todos experts? Eu acho que estão todos bem ok em relação à autocrítica. Fui clara em todos os pontos aqui. Se eu fui clara em todos os pontos, se você entendeu tudo, coloca aí uma mãozinha assim para eu ver, para eu entender. Uma mãozinha assim, ó. Opa, a Priscila tá falando. Mas se você entendeu tudo que eu falei, se você não ficou com nenhuma dúvida, coloca aí um sinalzinho positivo para mim. Opa, já temos aqui alguns sinais positivos. Isso, Priscila. A autocrítica diminui muito a nossa autoestima porque ela está vinculada a uma série de coisas, como eu falei anteriormente. Então, está vinculado à comparação, está vinculado ao não reconhecimento de si, está vinculado a questões de nível extremo, obviamente, né, de exigência. Então, tudo que eu fizer vai ser horrível. Óbvio que eu não vou me amar nesse momento, óbvio que eu não vou me achar.
bem, que eu não vou ficar equilibrada nesse momento, tá? Então, por isso é que a autocrítica diminui muito a nossa autoestima. Acaba sendo uma coisa diretamente proporcional, tá? Então, ou melhor, indiretamente, né? Isso, indiretamente proporcional. Se a minha autocrítica está muito alta, a minha autoestima, ela tende a baixar, tá? E se a minha autoestima está equilibrada, está alta, a minha autocrítica tende a baixar. Então, é isso mesmo, ela é inversamente proporcional, ok? Porque quanto mais eu tenho um equilíbrio aí na minha autoestima, eu consigo entender quem eu sou, eu consigo respeitar quem eu consigo ser assertiva, eu consigo agir de forma flexível, eu consigo fazer uma série de coisas que não vai ter espaço para minha autocrítica. É claro que os pensamentos disfuncionais, eles vão acabar entrando, obviamente, na sua cabeça, porque pensamentos automáticos, a gente não escolhe eles, então pode ser que venha um pensamento aí de ai, não estou satisfeita com esse trabalho que eu fiz, com essa atividade que eu fiz, mas quando você está em equilíbrio em relação à sua autoestima, você consegue olhar e relevar aquilo dali. Então, aquele pensamento, ele não te domina. Então, aquele pensamento até vem para você, mas você consegue driblar, de certa forma, esse pensamento. Tá? Então, você consegue sair dele mais facilmente. Porque você vai colher evidências, ou seja, coisas concretas para indicar que esse pensamento que você está tendo, ele pode estar errado. Então, se eu tenho a evidência que o outro está me elogiando, se eu tenho a evidência de que eu estou em equilíbrio, se eu tenho a evidência de que eu estou me sentindo bem comigo mesma, tudo isso neutraliza um pouco a minha autocrítica. Tá ok? Então, gente, lá nesse link que eu falei do chat, na sexta-feira, eu vou contar uma novidade para vocês por lá, tá? De um projeto que eu estou desenhando, que é o Resgatando o Alto Amor. E o projeto está ficando bem bacana. Vão ter bônus, vão ter outras coisas também, mas tudo isso para quem estiver lá no grupo, tá? Quem não participar do grupo não vai ter direito aos bônus, não vai ter direito às outras coisas. Vai ser oferecido aí no Facebook e no Instagram o Resgatando o Alto Amor, mas quem não estiver no grupo vai perder a oportunidade de ter descontos, bônus e outras coisas mais. A Joyce está dizendo aqui: acredito que as situações e cobranças do dia a dia faz com que a gente se cobre cada vez mais e deixamos a nossa realização, o amor em fazer as coisas de lado. É verdade, Joyce. As situações do dia a dia, a dinamicidade, né, do dia a dia, as cobranças, e como eu falei, o mundo não para, né, para a gente resolver as nossas questões, as nossas situações, as nossas emoções, enfim. Tudo isso acaba colaborando, sim, com a nossa cobrança. Mas a gente precisa perceber sempre o momento que a minha autocrítica ela está elevada, digamos assim, para que eu tenha formas de baixar ela. Ou seja, o que você faz no dia a dia que te tranquiliza, que te traz um certo equilíbrio, que te deixa bem, que não te deixa em um nível de estresse muito alto, porque as cobranças elas te deixam num nível de estresse elevado. Agora, se você tiver aí alguns escapes durante a sua rotina, durante alguns momentos, eu sei que com trabalho, com faculdade, enfim, com várias outras coisas que a gente tem durante o dia, durante as nossas semanas, enfim, todos os nossos compromissos, eu sei que a gente nem sempre consegue
fazer coisas que dão prazer pra gente. Então, não vai ser sempre que eu vou poder viajar, não vai ser sempre que eu vou poder estar do lado de amigos, enfim. Mas eu preciso de momentos que eu tenha esse prazer, eu desenvolva essas coisas, tá? Esses momentos para mim, enfim, em prol do meu equilíbrio, em prol da minha autoestima, enfim, para que eu não deixe essas coisas de lado. Porque essas coisas são muito importantes. A realização, o amor em fazer as coisas, o prazer em fazer as coisas, isso é extremamente importante para a gente. Eu sei que nem sempre isso faz com que o dinheiro chegue nas nossas casas, nas nossas mesas, mas é importante a gente ter certas prioridades, porque senão você também só vai desgastando, tá? Com as situações e cobranças do dia a dia, e você, quando você se percebe, você já está ali submersa numa situação que talvez seja difícil para você, seja adoecedora até. Tá? Então, é importante a gente reconhecer esse movimento. Por nada, Priscila. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Mais alguma opinião? Pode fazer a pergunta. Bom, gente, então, como já são 10h33, já temos aí 33 minutos de live. Eu vou finalizar por aqui. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma consideração, algum elogio, crítica, brincadeira. Enfim, qualquer coisa que você queira falar. Olá, Zenária, seja bem-vinda. Fique à vontade, tá ok? Para me mandar aí pelo direct, para entrar lá no chat, que eu falei que está lá o link na bio para a gente conversar mais um pouquinho, porque lá também é um espaço para a gente trocar um pouco de informações, para a gente conversar e se aproximar, tá ok? Então, até amanhã. Espalhe aí para as pessoas que você acha que precisa ouvir a mensagem de amanhã, conversar aí um pouquinho sobre os objetivos, sobre metas, sobre realizações. Enfim, o tema, só para ler aqui, para vocês lembrarem, não costumo realizar meus objetivos, sempre começo, mas paro no meio do caminho. Então, esse é o tema que a gente vai trabalhar amanhã. Conhecendo alguém que precisa desse tema, indica. Espero você também aqui. Por nada, Viviane. Espero vocês aqui amanhã, às 10 horas. E a live vai ficar gravada, tá ok? Então, se você acha que alguém precisa desfrutar desse conteúdo, pode mandar o link para a pessoa, ou então pedir a pessoa para ver aqui no meu perfil e ir lá nos meus stories e ver a live de hoje. Tá ok? Um beijo. Mas a live vai ficar gravada, tá bom? Então você vai conseguir ver ela todinha. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.